Nós já estudamos anteriormente as entradas digitais. As entradas digitais são aquelas que conseguem ler apenas dois estados, que geralmente chamamos de 0 ou 1, também nível lógico baixo ou nível lógico alto, low ou high. São nas entradas digitais que ligamos botões e vários tipos de sensores que funcionam de forma digital, ou seja, que trabalham só com dois estados. Um sensor de presença, por exemplo, só tem dois estados, ou há presença detectada ou não há. Um botão também, ou está solto ou está pressionado. Por isso, esses elementos devem ser ligados nas entradas digitais, sejam de microcontroladores ou de CLPs. Entretanto, não é só de sinais digitais que o mundo vive, certo? Imagine um projeto onde será necessária a medição da temperatura de um ambiente. A temperatura não é uma grandeza digital, de 0 ou 1, muito pelo contrário. A temperatura é uma grandeza analógica, pois ela possui muito mais do que apenas dois estados. A temperatura pode estar 20 graus, 20,2 graus, 23 graus, 28 graus, 32 graus, etc. Os sinais analógicos são exatamente assim, podem variar livremente. Para trabalhar com esse tipo de sinais, os microcontroladores e os CLPs geralmente utilizam pinos ou conexões específicas. Ou seja, não são todos os pinos que conseguem ler sinais analógicos. Então funciona assim. O sensor faz a medição e transforma essa medição em um sinal elétrico de tensão ou de corrente. A tensão ou a corrente emitidas pelo sensor irá mudar dependendo da medição feita. No exemplo que estamos dando do sensor de temperatura, se a temperatura sobe, a tensão emitida pelo sensor também sobe. E se a temperatura cai, a tensão também cai. Dependendo do sensor, esse sinal pode ou não passar por um circuito condicionador, que irá colocar esse sinal dentro de um dos padrões usados no mundo da eletrônica: 0 a 5 volts, 0 a 10 volts, 4 a 20 miliamperes, dentre outros. Esse sinal, já dentro de um desses padrões, é então enviado para as entradas analógicas de microcontroladores e CLPs, que fazem essa leitura e assim conseguem saber qual é o valor da temperatura que está sendo medida. Lembrando que a temperatura é apenas um dos exemplos de medição analógica. Existem muitos outros exemplos. A medição de luminosidade, com sensores de luz, a medição de distância, com sensores ultrassônicos, a medição de pressão, vazão, nível, dentre várias outras. As entradas analógicas possuem alguns parâmetros muito importantes que devemos conhecer. O primeiro parâmetro é chamado de range. O range é o valor mínimo e o valor máximo de tensão ou de corrente que aquela entrada analógica consegue ler. Por exemplo, na maioria dos Arduinos, as entradas analógicas possuem um range que vai de 0 a 5 volts. Portanto, as suas entradas analógicas conseguem ler valores entre 0 e 5 volts. Fora dessa faixa, a leitura não pode ser feita e pode-se inclusive danificar a entrada caso valores muito fora desse range sejam colocados. Já no mundo dos CLPs, as entradas analógicas geralmente possuem um range de 0 a 10 volts para a tensão e de 4 a 20 miliamperes para a corrente. Um outro parâmetro muito importante que devemos conhecer ao lidar com entradas analógicas é a sua resolução. Geralmente, a resolução de uma entrada analógica é medida em bits. A resolução
define quão exata será a leitura do nosso sinal analógico. Para entendermos bem, vamos a um exemplo. Imagine uma entrada analógica que tem um range de 0 a 5 volts, então ela não consegue ler valores fora dessa faixa, e vamos imaginar que essa entrada possui uma resolução de 2 bits. Ora, com 2 bits, quantos estados podemos ter? Basta fazer a conta. 2 elevado ao número de bits, temos a quantidade de estados que podem ser lidos. Logo, com 2 bits, temos 2 elevado ao quadrado, temos 4 estados diferentes. 0, 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. Ou seja, com 2 bits, temos 4 estados diferentes. O estado 0, o estado 1, o estado 2 e o estado 3. Repare que o 0 conta como primeiro estado. Dessa forma, dividindo 5 volts, que é o nosso range, em 4 pedaços, temos que o pedaço 0 vai de 0 a 1,25 volts, o pedaço 1 vai de 1,25 volts até 2 volts e meio, o pedaço 2 vai de 2 volts e meio até 3,75 volts e o pedaço 3 vai de 3,75 volts até 5 volts. Agora, imagine que seja colocado nessa entrada analógica, com resolução de 2 bits, a tensão de 3 volts. Qual seria o valor lido pela entrada analógica? Ora, 3 volts está dentro do pedaço 2. Portanto, o valor lido por essa entrada analógica será 2. Perceba que uma resolução de apenas 2 bits pode não ser muito exata. Ao ler o valor 2, sabemos que a tensão recebida naquela entrada pode ser qualquer valor entre 2,5 volts e 3,75 volts. Ou seja, temos 1,25 volts de incerteza, o que não é muito bom. Por isso, normalmente, as entradas analógicas utilizam resoluções mais altas, com mais bits. Uma das resoluções mais comuns no mundo da eletrônica é a de 10 bits. Com 10 bits, temos 2 elevado a 10 estados diferentes, ou seja, 1024 estados diferentes. Uma entrada analógica com range de 0 a 5 volts e que tem uma resolução de 10 bits terá uma exatidão muito maior do que aquela de 2 bits que acabamos de ver. Dividindo 5 volts em 1024 pedaços, vemos que cada pedaço valerá 4,88 mV. Bem melhor que os 1,25 volts que tínhamos antes, não é mesmo? Como são 1024 pedaços e o 0 é o primeiro pedaço, sabemos que essa entrada analógica conseguirá ler valores de 0 até 1023, sendo o valor 0 volts, e o valor de 1023, o máximo, 5 volts. Portanto, podemos ver que quanto maior a resolução de uma entrada analógica, melhor, pois os valores lidos por ela terão uma exatidão maior. Agora você já sabe o que são as entradas analógicas, quais os conceitos envolvidos e seus principais parâmetros. Existem vários outros parâmetros também importantes, como a velocidade de leitura da entrada analógica, a capacitância e a resistência interna dessas entradas, dentre outros parâmetros. Mas isso veremos em outra ocasião. Bom pessoal, no Arduino Uno nós temos aqui os pinos chamados Analog-In, que são justamente os pinos de entrada analógica. Nós podemos ver que são 6 aqui no Arduino Uno, de A0 até A5. Em outros Arduinos isso também pode mudar. Por exemplo, no Arduino Nano nós temos aqui esses pinos aqui de A0 a A7. Então, o Arduino Nano, apesar de ser um Arduino menor do que o Uno, ele tem mais entradas analógicas. Ele tem aí 8 entradas analógicas. E já o Arduino Mega, nós temos ainda mais. A gente pode ver aqui, ó, Analog In,
e ele tem ao todo 16 entradas analógicas de A0 até o pino A15. Então, dependendo do Arduino, você vai ter mais ou menos entradas analógicas, e o interessante é que esses pinos, apesar de eles serem entrada analógica, né, tá escrito aqui analog in, eles também, na maioria dos casos aqui, podem ser usados como entradas digitais ou como saídas digitais também. Então você pode, por exemplo, voltando aqui no nosso Arduino Uno, você pode pegar aqui um pino A0, que ele por padrão é uma entrada analógica, e declarar ele lá na programação como um output, né, um pin mode como output, e usar esse pino aqui como saída digital para ligar alguma coisa ou desligar. Mas o nosso foco aqui é estudar a entrada analógica, então vamos nos ater a essa função. É só interessante você saber que dá sim para usar a maioria dos pinos analógicos como saída também ou como entrada digital. Legal, né? E vindo aqui na referência do Arduino, pesquisando aqui o termo analog read, que é o comando que a gente usa para ler a entrada analógica, já já a gente vai mostrar como isso funciona, nós podemos ver aqui o seguinte: os vários tipos de Arduino nessa primeira coluna, o range de operação das entradas analógicas desses Arduinos. Então a gente consegue ver que, por exemplo, o Arduino Uno, ele tem uma tensão de operação de até 5 volts. Ele tem um range nas entradas analógicas que vai de 0 até 5 volts, como é o caso da maioria dos Arduinos. O Arduino Nano também lê entrada analógica de 0 a 5 volts, Mega também até 5 volts, mas tem alguns Arduinos que leem até 3,3 volts. E geralmente esses Arduinos aqui eles também são alimentados com 3,3 volts e não com 5 volts. Aqui a gente consegue ver também quais são os pinos que podem ser usados como entradas analógicas para esses Arduinos. E aqui aquela informação que nós aprendemos a ver nessa aula, que é a resolução dessas entradas analógicas. Então a gente já consegue ver que para o Arduino Uno a resolução é de 10 bits, para o Nano também a resolução da entrada analógica é de 10 bits, para o Mega também, mas nós temos alguns Arduinos aqui que têm resolução de 12 bits. Então eles conseguem ter uma exatidão melhor na leitura de sinais analógicos, mas tem aqui dois asteriscos que nos dizem o seguinte: que por padrão, esses Arduinos que reconhecem a resolução de 12 bits, eles vêm configurados para 10 bits, mas que se você usar esse comandinho aqui, analog read resolution, nesses Arduinos, ok? Não nos outros, você pode mudar a resolução das entradas analógicas para 12 bits nesses Arduinos aqui. Então, a maioria dos Arduinos, os mais comuns, tem uma resolução de 10 bits. Maravilha? Então essa é a informação que a gente precisa. Com 10 bits, a gente fazendo aquela continha, 2 elevado a 10, nós temos 1024 estados diferentes de leitura analógica. Isso significa então que quando a gente coloca uma tensão na entrada analógica do Arduino, o Arduino vai nos dar um valor que vai de 0 a 1023. Mas por que 1023, sendo que 2 elevado a 10 bits dá 1024? Por causa daquela questão do zero. O zero conta como primeiro estado. Então, se são 1024 estados ao todo e o zero é o primeiro estado, então nós temos de 0 até 1023. São os valores que o Arduino vai conseguir ler nessas entradas analógicas. E aí é proporcional. Se eu colocar 0 volts na entrada analógica, o Arduino vai ler 0. Se eu colocar o máximo, que é 5 volts, ele vai ler o valor de 1023. Então, isso para os Arduinos de 10 bits, de 12 bits, é só a gente fazer a conta. 12 bits vai dar, bom, se 2 a 10 é 1024, 2 elevado a 11 é 2048, 2 elevado a 12 é 4096. Então, se estiver trabalhando com entradas analógicas de 12 bits, o Arduino vai ler valores de 0 a 4095. E é assim que a gente vai trabalhar na programação. Mas sem mais delongas, vamos à prática. Então vamos ver isso aqui no simulador e também em aulas futuras na
prática. Eu queria começar aqui no simulador mesmo, porque é algo que todo mundo pode montar e fazer rapidamente. Na prática, nem sempre é tão simples você ter um Arduino e pegar e montar e fazer. Mas funciona do mesmo jeito. Então aqui nós vamos usar um Arduino Uno mesmo, e para a gente conseguir ver essa variação do sinal analógico, a gente tem que colocar em uma dessas 6 entradas analógicas uma tensão variável, uma tensão que a gente consiga variar para a gente ver como que o Arduino vai ler essa variação da entrada analógica. E a forma mais simples de variar uma tensão é através de um potenciômetro. Então eu vou pegar um potenciômetro, vou usar um potenciômetro de 10K, você pode usar de 1K, de 5K, 10K, 50K, também funciona. Eu vou usar de 10K e, bom, vou usar ele em pé aqui mesmo. E a ideia é que esse potenciômetro ele gere uma variação para a gente, conforme a gente gire ele, de 0 a 5 volts. Então, para que isso aconteça, eu vou ligar aqui um dos lados do potenciômetro em 5 volts, vou deixar até o fiozinho vermelhinho aqui, e o outro lado do potenciômetro em 0 em GND, vou deixar o fio preto. E no meio a gente vai ter a variação entre 0, que é o que a gente colocou de um lado do potenciômetro, e 5, que é o que a gente colocou do outro lado do potenciômetro. E para mostrar isso, eu vou ligar aqui primeiramente o multímetro. Vamos ligar o negativo aqui no terra mesmo. E o positivo do multímetro no pino do meio do potenciômetro, para a gente ver se realmente vai ter uma variação aqui ou não. Então vejam que ele está aqui no pino do meio, está saindo 5 volts do potenciômetro, e conforme eu giro, eu consigo ajustar uma tensão diferente, que vai até 0. Então de 0 até 5 volts é a tensão que está saindo aqui do pino do meio. Então a gente já está conseguindo simular aí um sinal analógico qualquer através de um potenciômetro. E o que a gente vai fazer aqui, uma vez que a gente já alimentou o potenciômetro, a gente vai pegar esse pino do meio e nós vamos ligar o sinal dele aqui em uma dessas entradas analógicas. Eu posso escolher qualquer uma. Eu vou ligar aqui no A1 porque o A0 ficou um pouquinho apertado. O circuito está meio bagunçado aqui, mas o importante é vocês entenderem o que a gente está fazendo. A ideia então é que conforme a gente varia o potenciômetro, a gente varia também a tensão que está entrando no pino A1. E o multímetro aqui, o voltímetro, vai nos permitir ver qual é a tensão que está entrando no pino A1, já que o voltímetro está medindo justamente essa tensão. E agora vamos usar a programação. Eu tenho aqui um programa vazio, e aí nós vamos começar aqui apagando os comentários. E é um detalhe interessante. As entradas analógicas a gente não precisa declarar o pin mode delas. Você até pode colocar pin mode A1 como input, pode colocar, mas não é obrigatório. Por padrão, esses pinos aqui, A0, A1, A2, A3, A4 e A5, eles já são configurados como entrada. Então não precisamos fazer nenhuma configuração aqui. O que eu quero fazer é simplesmente fazer o Arduino ler o valor daquela entrada analógica e jogar na serial. Porque aí, jogando na serial a gente consegue ver qual é o valor que de fato o Arduino está lendo. Então para isso a gente vai criar aqui uma comunicação serial de 9.600 bits por segundo, como nós já ensinamos em outras aulas. E aqui no nosso loop nós vamos simplesmente fazer o seguinte. Nós vamos mandar imprimir, então, serial.println, lá na serial. E o que eu quero imprimir na serial? Eu quero que o Arduino imprima na serial o valor da entrada analógica lá do nosso pino A1, que é onde a gente tem a variação de tensão de 0 a 5 volts. Então, como que eu faço para pegar a leitura da entrada analógica lá do pino A1? Qual é o comando que eu uso para fazer isso? E aí, nós vamos usar aquele comando analog read, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses, o pino que eu quero ler, A1. Simplesmente isso aqui, pessoal. Esse comandinho aqui vai fazer a leitura da entrada analógica que eu colocar aqui no parênteses, no caso a entrada analógica A1, e vai dar o valor daquela entrada analógica. Como no Arduino Uno as entradas analógicas elas são de 10 bits,
Então esse valor que a gente vai ler através do comando analog read vai ser um valor que vai de 0 até 1023. Então o valor vai ser 0 quando a tensão for 0 volts, o valor vai ser 1023 quando a tensão for 5 volts, o valor vai ser lá 511, 512, que é a metade, quando a tensão for metade, for 2,5 volts, e assim por diante. Então o valor que o Arduino vai dar para a gente aqui no analog read vai ser de 0 a 1023 e vai ser proporcional à tensão que a gente está colocando lá no pino A1. Então, programa aqui bem simples. E aí vamos, então, copiar aqui esse programa e colocar aqui no nosso Tinkercad. E aí vamos iniciar a simulação. Vou abrir também o monitor serial aqui e deixa eu deslocar a tela aqui um pouquinho. Veja só, já está funcionando, a gente já está lendo ali o valor de 798. Vamos então fazer o seguinte, vamos zerar o potenciômetro. Percebam que já está funcionando. Eu coloquei aqui 0 volts saindo do pino do meio do potenciômetro. O Arduino está lendo 0. E conforme eu aumento a tensão da entrada analógica, vejam que eu coloquei 1 volt, o 1 volt da entrada analógica está sendo lido como 205. E conforme eu vou aumentando a tensão, o valor que o Arduino vai lendo para a entrada analógica também vai aumentando, até que quando eu chego lá em 5 volts, o Arduino lê o valor de 1023. Então vamos tentar colocar aqui no meio, mais ou menos 2,5 volts, olha só, 511. Então, vejam como é muito simples trabalhar com a entrada analógica. O comando analog read já vai dar para a gente esse valor de 0 até 1023, de acordo com a tensão que está entrando no pino que a gente está lendo, no caso o pino A1. E a partir disso a gente pode usar esse comando analog read, que vai nos dar esse valor, e pegar esse valor, jogar em uma variável, fazer uma comparação. Se esse valor da analog read for maior que 511, aciona um LED, ou apaga um LED, ou aciona alguma outra carga. A gente vai conseguir fazer muitas outras coisas através desse comando aqui e dessa leitura. Mas a gente vai encerrar a aula por aqui, porque ela já está bem longa, e o importante é que vocês tenham entendido a ideia geral da entrada analógica, de como ela funciona, e entendido o que o comando analog read faz. Ele vai nos dar um valor de 0 até 1023, na maioria dos Arduinos, né, com resolução de 10 bits, e que esse valor vai ser proporcional à tensão que está entrando no pino que estamos fazendo a leitura. Legal, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre as entradas analógicas e fazer alguns projetinhos mais úteis aqui para a gente conseguir aplicar esse conceito. Legal, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de curtir, deixar o seu comentário e, claro, compartilhar com seus amigos. E eu vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau.